Então vai se preparando, encontrando a sua posição mais confortável. Para seguir com essa prática, para relaxar profundamente, para aprender cada vez mais a trazer a sua atenção para dentro de você. Então a única coisa que eu peço é que tenha motivação e expectativa em colaborar com essas instruções que eu vou te dar. Fique o mais confortável possível aonde você está. Traz todo o seu foco para o seu coração nesse momento, para a sua presença, e vá percebendo cada parte do seu corpo enquanto você respira. Agora, faça uma longa inspiração profunda pelo nariz. Solta o ar lentamente, percebendo toda a musculatura do seu peitoral, como se retrai, como ela se expande quando você inspira novamente. Sinta você soltando o ar e percebendo o espaço que o seu corpo ocupa no planeta, onde você está. E por enquanto, não queira nada, não pense em nada, apenas se solta, relaxa, amolece. Enquanto você se solta e relaxa ouvindo minha voz, entenda uma das principais coisas para você entrar em um estado profundo de meditação, de contemplação. Uma das coisas mais importantes para você desenvolver a atenção plena é a expectativa. A expectativa de que, ao finalizar essa prática, você vai se sentir muito melhor, muito mais focado, muito mais concentrado, mais motivado para executar cada atividade no seu dia a dia. Porque essa prática não só te desenvolve enquanto você está de olhos fechados, mas te desenvolve para a sua vida, para o seu dia a dia, fazendo com que você cada vez mais conquiste uma nova identidade emocional. Então respire fundo mais uma vez. E se você ainda não está com os olhos fechados, se permita sentir o peso dos olhos a ponto que praticamente eles nem se abram mais. Sente que toda a musculatura ao redor dos olhos
as pálpebras, as sobrancelhas vão ficando tão pesadas que dá aquela preguiça em abrir os olhos. E traz à sua consciência aquele dia que você acorda, que você não precisa fazer nada. Talvez um feriado, um final de semana. E você sabe que é tão confortável ficar com o corpo solto, relaxado, assim como os olhos fechados, que você apenas prefere ficar com ele dessa maneira. Traz essa lembrança desse dia pro aqui e pro agora e sente o peso do corpo, uma sensação agradável de relaxamento. E a cada expiração, imagine que seu corpo começa a se desligar do mundo externo. E a sua atenção, o seu foco, se volta cada vez mais para dentro de você. Talvez você perceba os sons ao seu redor, ou apenas perceba a minha voz, a música que entra no seu coração. E tá tudo bem. Qualquer som externo só serve para você aprofundar ainda mais. Esses sons, a minha voz, só lembra de que você está no aqui, no agora. E perceba o peso do seu corpo. Joga a sua atenção lá para os seus pés. Deixa que eles vão se soltando cada vez mais. Assim como as pernas se soltam, o quadril, o abdômen vai se soltando, vai ficando relaxado, solto, tranquilo, o peito, os ombros se soltam, assim como o seu rosto relaxa. Dá uma sensação de soltura muscular no corpo inteiro. E se ainda houver alguma tensão muscular, apenas observe. E permita que ela derreta um pouco mais a cada respiração. Como se o ar que entra trouxesse presença para você. E o ar que sai levasse tudo o que não é necessário agora. Isso. E leva novamente toda a sua atenção para os olhos. E sinta que eles vão relaxando cada vez mais. Eles ficam pesados, tão pesados, que parecem cada vez mais confortáveis. E esse é o início de um estado de foco diferente. Um foco o qual o seu corpo descansa, mas sua mente começa a acordar para uma nova realidade. A realidade que no dia a dia a gente acaba esquecendo,
Mas esse é o momento para você se lembrar que enquanto o seu corpo relaxa, a sua consciência se abre. E quanto mais você se solta, quanto mais você ouve minha voz, mais você entra nessa percepção. Como se fosse um espaço interno, onde mora a sua atitude mental, o seu poder de escolha, de direção e de ação. E imagine agora que na sua frente existe uma tela mental, como uma tela de cinema. E nela você começa a ver uma cena. É você, mas não você de agora. É você daqui a algum tempo, agindo com foco, com clareza, determinado, motivado, leve. Fazendo aquilo que antes você evitava por preguiça, querendo deixar para depois, procrastinando. E observe esse você do futuro, como ele respira, como ele fala, como ele age. Perceba cada detalhe dele. E você, sabendo que essa pessoa é você, só que diferente, com menos peso, com menos desculpas e mais ação, mais movimento. Porque esse eu aí da sua frente, primeiro ele age, primeiro ele se comporta, ao invés de pensar e travar igual antes. Porque às vezes as desculpas, as travas, era uma maneira de se defender de alguma dor, de alguma insegurança, algum receio. Só que cada vez mais que você se explora, se descobre nessa percepção interna, mais movimento, mais ação você tem na sua vida. E agora, deixe essa imagem ficar ainda mais viva. Imagine o ambiente, o som ao redor, o cheiro, a temperatura do ar e o sentimento, a emoção dentro de você, ali naquela cena. Só que quanto mais você olha você ali, conquistando tudo, com muita autoconfiança, coragem, com muita destreza, é como se essa motivação preenchesse o teu peito. Você começasse a absorver cada sensação de força daquela pessoa que é você. Uma mistura de leveza, de entusiasmo, de paz. Porque esse é o estado que nasce quando o foco vence a resistência. E você não precisa fazer força. Aquela motivação é verdadeira, não é gritada.
ela é sentida. Ela vem quando o corpo aprende a sentir o real prazer de realização do que você precisa fazer na sua vida. E olha você ali na frente, porque ele começa a te perceber. Ele começa a ver que você está tão focado. A imagem dessa pessoa fica cada vez mais nítida, sorrindo para você. Como se esse você do futuro estivesse caminhando à sua frente, chegando muito próximo, até que num piscar de olhos, essa pessoa se funde a você, no aqui, no agora. Sinta você cada vez mais motivado. É como se uma alegria preenchesse o teu coração. É como se nada mais te abalasse. A sua postura fica mais ereta. A expectativa de que dias maravilhosos vão chegar até você com essa nova atitude mental. Um novo padrão começa a ser instalado aí dentro. Um padrão que você inicia tudo o que você precisa fazer, mesmo com dúvidas. Você age mesmo sem vontade. Você progride mesmo sem perfeição. Porque esse é o verdadeiro foco. É a atenção aliada à intenção. É ação com significado. É o corpo presente, a mente atenta e o coração preenchido por autoconfiança. E agora, respire fundo mais uma vez. E sinta, imagine que com essa respiração, você absorve esse novo comportamento. Aquele eu já está dentro de você, disponível, vibrando, para que você vença qualquer obstáculo na sua vida. Porque além dessa confiança, dessa coragem, a sua intuição será a tua melhor amiga. E ela te guia para oportunidades incríveis na sua jornada. E o interessante é que cada vez mais que você pratica esse áudio guiado, o teu cérebro aprende. O corpo aprende cada vez mais como é chegar a essa nova identidade emocional. E o seu comportamento muda. E eu vou fazer silêncio por alguns instantes. E apenas respire e absorva tudo isso dentro de você. Agora, antes de abrir os olhos, aos poucos vá retornando, sentindo os dedos, as mãos, os pés, percebendo o ambiente que você está, deixando essa nova versão dentro de você se adaptar à sua vida atual, ao teu presente. Você está pronto para agir
mesmo que comece pequeno, porque o passo mais importante você já deu, que é acessar a si mesmo e explorar todas as suas capacidades que antes você não percebia, mas que a cada dia você conquista essa nova versão. E o interessante é que toda vez que você se lembrar dessa prática, de toda essa sensação que cresceu dentro do teu coração, dentro do teu corpo, essa autoconfiança, essa leveza, essa paz, toda vez que você lembrar no seu dia a dia, basta se reconectar com essa sensação, deixar ela fluir no teu corpo, nos teus membros, no teu coração, e você vai lembrar daquele seu eu de antes que estava vibrando, torcendo por você. Enquanto você respira para voltar para o seu dia, movimente o seu corpo gentilmente e só abra os olhos quando sentir que é a hora. Só que ao abrir os olhos, leve com você esse estado, essa motivação, essa expectativa em dias melhores, dias os quais você vai conquistar com muita confiança, com muita coragem, tudo o que você precisar.